A Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, presidida pela vereadora Mariana Conte, realizou a 62ª audiência pública com o tema Histórico das Organizações Fascistas do Brasil e Combate Institucional. Nós vamos dar início, então, a essa audiência pública, que faz parte dos trabalhos da CPI Antifascista, uma CPI que foi instalada no município de Campinas para mapear, investigar e combater ações, grupos e a ideologia neofascista, nazista ou qualquer ideologia que prega de extrema-direita, que prega o golpismo, o extermínio e a violência contra grupos subalternizados. O primeiro convidado a falar foi o historiador Sidney Aguiar Filho, que fez um breve histórico do surgimento do fascismo. O fascismo é um conceito que se consolida no pós-Primeira Guerra. A primeira organização assumidamente fascista, o primeiro FACI, feixe da língua italiana, surge em 1919, com características que se assemelham, a princípio, a discursos e práticas educacionais, culturais, artísticas, esportivas. O primeiro FACI se assemelhava muito àquilo que a gente chamaria uma mescla de escola com quartel, com centro de treinamento. Estamos falando de um período de 60% de jovens na idade de 16, 17, 18 anos sem profissão, sem ocupação, sem trabalho. O perito criminal Daniel Zotesso falou sobre sua experiência na luta contra o comportamento fascista dentro do ambiente policial. E eu vindo de um movimento como Policiais Antifascismo, eu participei agora ativamente nessa campanha de conversas, de panfletagens, de momentos em que a gente pôde dialogar com as pessoas nas ruas. E as pessoas, ao ver o movimento, falaram: opa, movimento Policiais Antifascismo? Como assim? E aí as pessoas se espantavam e, ao mesmo tempo, ficavam felizes de ver que existe, né, um grupo, um movimento de policiais que estão lutando contra essas práticas fascistas. O que, ao mesmo tempo, me deixa feliz, me deixa preocupado, porque o quanto a instituição policial está relacionada ao fascismo na visão de muitas pessoas pelas práticas que a gente observa das atividades policiais na nossa sociedade, né? A antropóloga social Adriana Dias deu sua contribuição ao debate por meio de ligação de voz. Também esteve presente a vereadora Guida Calisto e Gustavo Peta. Acho que a gente precisa apontar para alguns encaminhamentos, né? Não adianta a gente ficar muito no campo do discurso, falando da importância, que é extremamente importante a gente debater, mas assim, essa CPI precisa apontar encaminhamentos mesmo, né, que sejam materializados. O fascismo, o nazismo, o neonazismo, talvez o professor possa falar depois um pouco sobre isso, sobre se é novo ou não, se é neo ou não, mas ele é criminalizado, ele é crime, né, na Constituição, está lá e tem que ser tratado dessa forma. Né? Essas organizações passaram a crescer, a ter mais adeptos, e as condições políticas, mas também as condições econômicas permitiram isso. O professor Sidney fala, acho que em 60% dos jovens que estavam desempregados, sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Os números no Brasil hoje se aproximam disso, né? Então, realmente, as condições políticas, econômicas, sociais, permitem o crescimento dessas organizações e dessas ideias que precisam ser, evidentemente, criminalizadas no nosso país. A presidente da comissão, Mariana Conte, fez um balanço da reunião. Eu entendo que o saldo ele é principalmente o saldo de um balanço, porque essa é uma CPI inédita, né? Então, uma das nossas desafios é construir os nexos das coisas, né? Então, essa questão histórica que foi trazida, o próprio mapeamento que a professora Adriana vem apontando, né? Seja o professor Sidney, que apontou um histórico de organização
fascista, integralista na nossa região, que é uma região que vem de uma origem escravocrata, em que você teve a anuência do Estado com relação à escravização ilegal, inclusive, como foi apontado no final, de um contingente enorme de negros na nossa cidade, na nossa região, e também a professora Adriana apontando essas 16 células nazistas, então, que estão aqui instaladas na cidade de Campinas e que nós vamos, a professora Adriana não citou, porque inclusive acho que nem cabia, mas que nós vamos apontar no relatório.